Então vamos continuar, vamos começar com a aula agora. Eu vou dividir ela em assuntos, eu vou dar um pause, até para ficar mais fácil de eu editar. A primeira parte da aula agora, que é aplicações de física e a engenharia, a gente vai falar sobre o problema da pressão quando a gente mergulha na água, certo? A gente sabe que a pressão ela aumenta com a profundidade, então se a gente está no raso a pressão é menor, no fundo a pressão é maior. Mas tem um detalhe muito importante que quando a gente quer calcular a força total exercida por uma pressão, a gente não tem como, sabe que a pressão ela é uniforme, né? Mas a força total ela é uma integral. Então, vamos primeiro olhar o problema da pressão e da força hidrostática. Ok? Então, esse é o problema que a gente vai ver agora, nesse vídeo. Depois eu paro e vou gravar o próximo tema, ok? Então, todo mundo já entendeu como é que vai funcionar. Então, pessoal, para vocês verem assim, ó, o que acontece? Para a gente analisar o problema da pressão, a gente vai ter que olhar um líquido, né? Basicamente, a gente vai olhar, pode pensar na água, e aí a gente tem uma superfície do líquido. Nessa superfície, a gente vai pegar lá no fundo desse compartimento com água, ou com qualquer líquido de densidade ρ, a gente vai usar o ρ para densidade. A gente vai imaginar lá no fundo dele uma superfície, que pode ser uma placa, alguma coisa assim, que está, uma placa de metal, alguma coisa assim, que tem área A e está a uma profundidade D, lá embaixo, ok? E a gente vai ver, o que a gente sabe é que se a área ela está paralela à superfície e ela é bem fina, toda a superfície, toda a área, todos os pontos sobre a área vão estar sofrendo a mesma pressão, né? Elas vão estar sofrendo a mesma força aqui sobre essa área aqui, mas então é a mesma pressão, ok? O que a gente escreve aqui é que o que a gente vai analisar é que a força exercida sobre essa superfície aqui, ela vai estar relacionada com a força gravitacional dessa camada de líquido que está em cima dessa superfície assim, tá? Então, a força que tem sobre essa superfície, sobre essa área A, ela está relacionada com o peso, a gente vai considerar que é o peso dessa camada de líquido aqui. Para a gente analisar esse peso, a gente sabe que peso é igual a massa vezes a gravidade, ok? Só que no caso dessa camada de líquido aqui, qual é a massa dessa camada de líquido? A gente vai olhar ela como sendo a densidade vezes o volume, porque densidade é igual a massa por volume. Então a massa é a densidade vezes o volume, ok? O volume, quando a gente fala de um volume como esse daqui, ele é igual à área da base. Então aqui, ó, o volume é igual à área da base vezes a altura, que é essa altura aqui. Então quando a gente multiplica a área da base com essa altura, a gente tem o volume dessa camada de líquido aqui. Então a nossa massa a gente vai escrever como a densidade vezes o volume. O volume a gente vai escrever como a área lá embaixo vezes a profundidade, né? D, então é a distância entre a superfície e a posição que está essa superfície que a gente está analisando aqui. A superfície do líquido e essa superfície aqui embaixo que está aprofundada. Depois a gente vai pegar e olhar que o peso ele pode ser escrito como sendo m vezes g, mas m é ρ a d. Então a gente tem g vezes ρ vezes a vezes d. E a gente tem uma forma de escrever a pressão
aliás, o peso, né? Eu vou tirar o peso aqui, vou fazer assim, ó, FP, que é a força-peso, tá? FP, força-peso, para não confundir com o P que a gente vai utilizar para pressão, tá? Então, a força-peso, a força do peso dessa massa aqui de líquido lá sobre aquela superfície lá embaixo, né? Vai ser dado pela gravidade, a densidade do líquido, a área dessa superfície e a profundidade que essa superfície está, ok? A gente também pode analisar aqui, ó, que a pressão, como eu estava falando para vocês, ela é a força dividido pela área, né? Essa é a definição de pressão, ok? Então, pega a força e divide pela área, a gente simplesmente vai eliminar esse A aqui e fica com G, fica com ρg, ρ vezes G vezes D. A gente vai usar essa expressão para pressão. O que é interessante da pressão é que ela só depende da profundidade e da densidade do líquido, ok? Não depende de outros fatores, só da profundidade. Mesmo que o recipiente ele não seja uniforme, a pressão no fundo, a pressão em uma certa profundidade é sempre a mesma. Depende da densidade, mas depende da profundidade, ok? Então, pessoal, quando a gente vai olhar, vamos ver um exemplo, né? O livro traz um exemplo para a gente, que é o caso de uma piscina de 2 metros. Qual que é a pressão no fundo de uma piscina de 2 metros de profundidade? Então, uma piscina com profundidade de 2 metros. Qual que é a pressão lá no fundo? A gente vai ter essa fórmula, ó. É ρg vezes D. Mas quem que é o ρ? A densidade da água, se for outro líquido, vai ter uma densidade diferente. Mas a densidade da água, a gente sabe que ela é 1000 kg por metro cúbico. Ok? Essa é a densidade da água. Então, e a gravidade, a gente sabe que a aceleração da gravidade, né, é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente tem a densidade da água, a gravidade, então a gente tem 1000 quilogramas por metro cúbico. A gente tem aqui 9,8 metros por segundo ao quadrado. E a gente tem a profundidade, que são 2 metros. Ok? O que a gente vai ter aqui, então, se a gente fizer a multiplicação, 2 vezes 9,8 vai dar 19,6. E aí, vezes 1000, a gente tem 19.600. Deixa eu ver se ele não está cortando aquela partezinha ali. Não, dá para ver. Então, a gente tem 19.600. Mas em qual unidade de medida? A gente tem quilograma. Aqui a gente tem metro com metro, fica metro quadrado, fica quilograma por metro segundo ao quadrado. Só que essa é uma unidade meio estranha, né? Quilograma metro por metro segundo ao quadrado. De fato, quando a gente junta aqui a pressão, a gente sabe que a gente tem Newton por metro quadrado. Certo? Deixa eu apagar aqui em cima. Isso é o ruim do quadro pequeno, que a gente vai ter que ficar apagando direto, assim. Então, a gente sabe que a pressão, ela é medida em Newton por metro quadrado, porque é força por área. E isso daqui a gente chama de PA, que é Pascal. Ok? Então, deixa eu só conferir como é que está aqui a gravação. Continua tá ao vivo, direitinho, funcionando. Então, a pressão a gente mede em Newton por metro quadrado e a gente chama isso de Pascal. Se a gente fizer a relação do Newton como
quilograma, metro, Newton é força, que é massa vezes aceleração. Aceleração é metro por segundo ao quadrado. Então, o Newton é quilograma por metro vezes metro por segundo ao quadrado. Então, quando a gente compara, divide pelo metro quadrado, isso aqui, né, dividiu pelo metro quadrado, a gente vai ficar com quilograma por metro segundo ao quadrado. Então, vejo que é a mesma unidade, ó. Quilograma metro por metro segundo ao quadrado é igual ao Pascal. Porque é igual ao Newton por metro quadrado. Então, isso daqui é igual ao Pascal. Tá? Só para mostrar para vocês a questão da unidade. De fato, no fundo da piscina, do nosso problema, a gente tem uma pressão de 19,6 quilopascais. Tá? Essa é uma parte bem simples, né? Tá, beleza, professor, mas como é que a gente vai... como é que fica o cálculo nisso, né? Porque aqui foi só um problema de física bem básico, né? Então vamos lá, como é que a gente aplica o cálculo num problema de pressão? Porque a pressão ela é uniforme, né? Ela aumenta com a profundidade. O que não é uniforme é a força hidrostática. Vou mostrar para vocês num problema, tá? Eu vou apagar isso daqui também. E vamos ilustrar o problema. O problema, então, é o seguinte. Ele dá uma barragem que ela tem essa forma assim. Ok? Que ela tem 20 metros de profundidade. O fundo dela tem 30 metros de largura e o topo dela tem 50 metros de abertura. E ela vai estar cheia até um certo nível aqui. Aqui vai ter água. Né? Então a pergunta é o seguinte. Uma barragem tem o formato de um trapézio mostrado na figura. A gente chama de figura 2 no livro. Ele diz assim, ó. A altura ela é de 20 metros, a largura de 50 metros no seu topo e de 30 metros no seu fundo. Beleza. A pergunta é, calcule a força na barragem decorrente da pressão hidrostática da água. Qual é a força na barragem decorrente à pressão hidrostática? Então, olha só, aqui é a barragem, quer saber qual é a força que está fazendo na barragem. Certo? Só que ele dá uma condição, ele diz assim, ó, se o nível da água está a 4 metros do topo da barragem. Então eu vou desenhar de novo isso daqui, ó. Vamos desenhar a barragem. E a gente vai ter que parametrizar, colocar alguns parâmetros que são convenientes para a nossa resolução do problema. Então aqui, ó, ele está num nível que ele está a 4 metros de altura. Só que, por conveniência, a gente vai definir um eixo exatamente aqui no meio. Assim. E o zero desse eixo, ó, eu vou fazer o eixo crescendo para baixo, porque a nossa pressão aumenta para baixo. Então a gente vai chamar o zero do eixo aqui, ó, exatamente no nível. Esse daqui é um nível da água. Ok? Aqui então ele vai ser menos 4, porque ele está a 4 metros do topo, que é a questão do problema. O problema diz assim, ó, se o nível da água está a 4 metros do topo da barragem. Certo? Então, a gente vai calcular a força hidrostática dessa camada de líquido aqui. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai ter que calcular qual é a força de cada camada. A gente sabe que a camada aqui em cima ele vai ter uma largura maior do que aqui no meio. Que vai ter uma largura maior do que aqui embaixo. Então,
A pressão, ela aumenta linearmente, mas a área também varia para a gente calcular essa força. E a gente vai ter que integrar sobre toda essa área. Então, qual que é o truque? A gente vai ter que pegar uma faixa aqui no meio. A gente vai pegar um retângulo, né? Sempre a gente divide em áreas elementares. Retângulos, triângulos, alguma coisa assim que a gente sabe calcular, né? Então a gente vai pegar esse retângulo aqui e a gente vai olhar, vai chamar esse aqui de iésimo retângulo, né? E a gente vai chamar, dividir em n retângulos, né? Aqui ficou meio ruim. Assim. A gente vai calcular qual é a força do iésimo retângulo. Força hidrostática produzida pelo iésimo retângulo. Depois a gente vai integrar sobre todos os n retângulos quando n vai infinito. Ok? Então essa técnica é sempre a mesma. Dá uma olhadinha aqui como é que tá. Tá gravando ainda? Beleza. Então o que vai acontecer? A gente vai ter que fazer algumas parametrizações. A gente vai ter que olhar qual é a profundidade aqui, ó. Para saber a profundidade, a gente precisa saber a profundidade para calcular a pressão, porque a gente sabe que a pressão ela é ρgh, ρg vezes d, que é o d é a profundidade, certo? No caso do nosso d aqui, a gente vai chamar de xi asterisco. Xi asterisco. Talvez essas linhas aqui estejam atrapalhando. Eu vou apagar. Aqui vai ser o nosso xi asterisco. Ok? Que é a profundidade nessa faixa aqui. Essa faixa de líquido. Aqui. Esse xi asterisco, ele está aqui no meio, entre o xi menos 1 e o xi. Ele está aqui no meio, entre o xi menos 1 e o xi. Né? E a gente vai dividir em n partes. O que mais que tem que colocar aqui, só para lembrar? Tá. A gente vai também olhar que essa largura aqui, a largura total, o livro chama de ômega i. Então daqui até aqui, a gente vai ter ômega i. Assim. Ok? Então a gente vai ter o ΔX aqui, que vai ser sempre o mesmo, que a gente vai dando passos com ΔX. E a gente vai ter o ômega i, que vai ser essa largura aqui. A área vai ser ômega i vezes ΔX, ok? Mas esse ômega i depende de qual é o xi. Quanto mais para baixo, ele é menor. Então ele vai desde esse valor aqui, não sei bem qual é, até aqui embaixo. Para isso, a gente vai fazer uma identidade de triângulos aqui. Ó. A gente vai identificar isso aqui como um triângulo. Aqui. Esse triângulo tem uma característica que a gente sabe. Ele tem... Bom, a gente sabe que aqui, ó, quando a gente olha para o triângulo, aqui tem 50, aqui no meio tem 30, então sobra 20. Então significa que aqui tem 10 e aqui tem 10. Ok? Então esse triângulo aqui, ó, ele tem 10 em cima e 20 de altura. Tá vendo aqui, ó? Aqui tem 20 e aqui tem 10 metros, né? Mas, no caso aqui, que é o que nos interessa, eu vou chamar isso daqui de A. Isso. Isso aqui eu vou chamar de A. E aí a gente vai dizer que esse ômega, e ele vai ser 30, que é aqui no fundo, né? Ele tem 30, mais 2A. Ou ainda vai dar para fazer assim, ó, 2 vezes 15 mais A. Faz sentido isso?
Ó, o ômega a gente pode escrever como 15 mais A. Isso, tá certo. Eu vou verificando ver se eu estou usando a anotação certa do livro, porque depois vocês podem conferir essa conta no livro. Então aqui, ó, o nosso ômega I, que até eu vou colocar I asterisco, ômega asterisco aqui, porque é no XI aqui. Aqui é o A. Só que detalhe é o seguinte, né, pessoal? Aqui, de cima até embaixo, tem um monte de detalhe nesse problema, a gente tem que prestar bastante atenção. De cima até embaixo são 20. Aqui, ó, são 20 metros, né? Só que como o nível está 4 metros abaixo, daqui até aqui embaixo a gente tem 16. 16, certo? De cima até embaixo é 20, mas no nível aqui que eu vou chamar de 0, até aqui, a gente chamou de 0, é 16. Então a gente vai olhar o seguinte, ó. Para esse cara aqui, ó, a gente vai pegar um triângulo. Aqui vai ser 10, aqui vai ser 20. Mas aqui no nível, a gente vai ter A, e aqui a gente vai ter, quem que a gente tem aqui, ó? É 16, tudo isso aqui é 16, menos o xi. Então isso aqui, ó, esse lado aqui, isso aqui é 16 menos o xi. Ok? E a gente vai fazer uma identidade entre triângulos. A gente vai ver que A dividido por 16 menos xi é uma identidade entre triângulos, a 10 sobre 20. Ok? Tem que lembrar isso de pré-cálculo, que a gente faz as identidades de triângulo. Vocês lembram disso? Então a gente vai pegar, a gente tem uma relação entre A e a profundidade. Ok? E aí a gente pode escrever o ômega em relação à profundidade. Veja só, o nosso A, então olha só, isso daqui a gente pode cortar, fica um meio. O A ele vai ser 16 menos xi asterisco dividido por 2. Ou ainda 8 menos xi asterisco dividido por 2. Então a gente tem uma relação para o A. O A, conforme a gente muda a profundidade. Ok? Que é o que nos interessa para a gente parametrizar a nossa integral. Então o nosso ômega aqui, ó, no lugar do A, a gente vai pôr 8 menos xi sobre 2. Aqui, ó, vai pôr duas vezes, aqui 15, aqui menos 8, menos xi sobre 2. Ficou apertadinho ali? Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar aqui para a gente continuar. Então, o nosso ômega I, tá? Porque olha só, eu vou desenhar aqui com um pouco menos de detalhes, para ficar mais fácil. A gente tem aqui o xi asterisco, né? Que é de uma certa faixa aqui. Nessa faixa a gente tem o ômega I. Aqui. Ok? Então, o ômega I, ele vai ser 2 vezes 15 menos 8. 15 menos 8 dá 7. 2 vezes isso, tá certo? Ou é mais? Aqui é mais, gente. Ó, não posso errar. Mais 8. É 15 mais 8. Então, a gente vai ter 23. 23 vezes 2, 46. Menos xi asterisco. Esse é o nosso ômega. Então, a gente sabe que o nosso ômega ele vai desde... Quando x é igual a 0, ele vai de 46. E até lá embaixo, quando x é 16, ele vai para 30. Você viu, ó? O ômega I, ele pertence ele é um número entre 30 e 46. Que é desde o fundo, aqui ele é 30. E aqui em cima, no máximo, né, é 46. Ok? Acompanhando a conta? Então vamos lá. Então, o que a gente precisa para definir a pressão?
que ela é, lembrando, vamos lá, a força, vamos ver, a força hidrostática daquele elemento Fi, ele vai ser a força, a gente vai considerar como sendo a pressão vezes a área. A pressão lá em I vezes a área lá de I. Vezes essa área aqui, ó. Essa área aqui. Então a gente vai pegar a pressão e a área. A gente vai considerar que a faixa é tão fina que a pressão seja mais ou menos uniforme nessa faixa. Tá? Se ela for mais larga, se a gente considerar essa largura toda, a gente já tem uma não uniformidade da pressão. Mas naquele ponto, considerando que a faixa ela no limite vai tender a zero mesmo, a gente vai considerar que a pressão é uniforme. Então, olha só, a pressão lá naquela faixa, ela é ρ vezes G vezes o xi. Asterisco. Ok? E a área, lá naquela faixa, ela é o ΔX e o ômega I. Então, vai ser o ômega I vezes o ΔX, né, de profundidade. Ou seja, vai ser 46 menos xi vezes o ΔX. Certo? Então, olha só. Então, a gente tem qual é a força hidrostática naquela faixa. Só daquela faixa. Para qualquer faixa, né? Ela está parametrizada. E a gente sabe que o ρ é 1000 quilograma por metro cúbico. Então, eu vou usar o 1000. O G o livro põe 1000 aqui e põe o G. Não, vou deixar o 1000 para depois. Eu vou continuar diferente do que fez o livro. Vou manter o ρg, aí eu vou fazer o xi, asterisco. E aí eu vou fazer vezes a área, que é 46 menos xi, asterisco, vezes ΔX. Então essa é a força. Eu posso até chamar isso daqui de um delta de força num delta de área. Né? Porque a gente está pegando uma faixinha, um pedacinho da área, e aí ele está fazendo um pedacinho de força. Né? Um delta de força. Quando a gente faz no limite, né? No limite de N faixas, só que o N indo é infinito, aí a gente vai ter uma integral. E a força total, a força hidrostática total, a gente vai obter ela calculando o quê? O limite. Olha só, vocês já me acompanham nesse raciocínio. Quando o N tende a infinito do somatório de I igual a 1 até N, de quem? De cada elemento de força em cada uma das faixas, que a gente sabe que são ρ, G, xi, vezes 46 menos xi, tudo isso vezes o ΔX. E esse limite aqui, quando a gente está somando sobre faixas, né, de ΔX, isso daqui é igual a uma integral. Porque daí no limite, o xi asterisco, ele tende ao xi e também tende ao xi menos 1. A gente já falou várias vezes sobre esse limite aqui. Então a nossa força a gente pode calcular utilizando a integral. Tá? Mas a integral, já vamos ver os limites da integral. É de ρg xi, x, né? ρg vezes x. Aí a gente põe aqui, ó, 46 menos x em dx. E quais são os limites de integração? O x, ele vai desde o zero, que é o topo, até o fundo, que é 16. Ok? Então ele vai desde zero até o topo, ao fundo, né? Então, a gente, calculando essa integral aqui, a gente vai saber qual é a força hidrostática total realizada
sobre a parede daquela barragem. Vamos calcular essa força, então? Vamos lá. Vamos ver. Então, olha só. O ρ e o g são constantes. O ρ é 1000 e o g é 9,8. Então, a gente vai ter a F, vai ser 1000 vezes 9,8. E aí a integral vai ser de 0 a 16. Aí a gente tem x vezes 46 menos x. Então, a gente tem 46x menos x ao quadrado dx. É até fácil, né? O difícil mesmo foi montar a equação, a integral. Vamos lá. Como é que a gente resolve isso aqui? 9.800 vezes a integral de 46x vai ser 46x ao quadrado sobre 2. Ok? Depois a gente vai ter menos a integral de x ao quadrado, que é x ao cubo sobre 3. De 0 a 16. Vocês veem que no limite inferior, todos os termos vão ser zero. No limite superior, a gente vai ter... Bom, aqui vai ser grande a conta. 9,8. Vamos ver se eu consigo fazer sem calculadora. Senão, eu vou colar do livro a resposta aqui e vou deixar para vocês. 46 dividido por 2, então é 23. Então é 23 vezes 16 ao quadrado. Menos 16 ao cubo sobre 3. Aqui. Então a gente vai ter que fazer 26 vezes 16 ao quadrado menos 16 ao cubo sobre 3. Dá para fazer a conta, mas eu vou levar um tempão aqui fazendo na mão. É mais fácil vocês pegarem a calculadora lá e conferir, tá? Porque aqui no livro eu já tenho uma resposta. Eu já tenho... Ah, não é 26, 23, desculpa. Nossa, errado. Aqui então, olhando a resposta do livro, ele diz que é aproximadamente 4,43 vezes 10 na 7 newtons. Ó, então a gente construiu uma integral para calcular a força hidrostática total sobre a barragem. Né? Então a gente tem uma medida da força que a estrutura da barragem vai ter que suportar. Ok? Então esse aqui é o primeiro exemplo. Vamos ver o segundo exemplo. E aí depois a gente passa para problemas de centro de massa. Ok? Eu vou continuar nessa mesma gravação, o segundo exemplo. Se vocês tiverem dúvidas, podem comentar no vídeo. E aí eu vou parar a gravação na parte de pressão, né, hidrostática, para daí a parte de centro de massa ficar numa aula separada. Beleza? Então vamos lá. Anotaram aqui tudo direitinho? O bom da aula gravada é que dá para parar, né? O professor não precisa ficar esperando o pessoal copiar do quadro. Tá? Deixa eu dar uma conferida se está gravando ok. Ainda estamos ao vivo. Show. Vamos lá, continuando. O próximo problema ele diz o seguinte, vamos lá. Ele diz que lá no fundo, ele diz assim, ó, calcule a força hidrostática no extremo de um tambor cilíndrico que tem um raio de 3 pés e está submerso com água com 10 pés de profundidade. Vamos ver como é que a gente resolve esse problema aqui. Então ele é um tambor cilíndrico, ele está submerso, que tem o nível da água. Ele vai lá para baixo. Aqui é o fundo. Ele está lá no fundo. Ele tem 3 metros de raio. Ele está assim, dessa forma. Aqui esse problema ele está fazendo a questão, os dados em pés. E ele usa uma igualdade que é típica de um sistema de unidades norte-americano, tá?
mas eu vou mostrar para vocês aqui. Só deixa eu construir o problema primeiro. Calcule a força hidrostática no extremo de um tambor cilíndrico com raio de 3 pés. Um raio é 3 pés. Tá? Eu não lembro de cabeça a conversão de pés para metro. A profundidade aqui é de 10 pés. Profundidade total. Ok? E aí... é isso. Ele está todo submerso na água e tem 10 pés de profundidade. Então, a estratégia que o problema diz para a gente utilizar para resolver esse problema, né, que o livro diz para a gente utilizar, é considerar que a gente vai ter que calcular a força sobre todo esse cilindro. E aí a gente vai ter que considerar a equação do cilindro. Só que para considerar a equação do cilindro, se ele não for centrado na origem, a equação fica mais complicada. Se a estratégia que ele diz é fazer o seguinte, ó, vamos traçar um sistema de coordenadas aqui, ó, bem no meio do cilindro. Aqui é o zero, ok? E... estou falando forte. Espero que não atrapalhe a gravação. Então a gente vai ter a origem do cilindro. Aqui, ó, o meio do cilindro vai ser o zero. E a altura máxima aqui, ó, vai ser 7. Porque aqui a gente sabe que ele está no menos 3. Que é o zero. Porque ele tem um raio de 3, né? Em pés, tudo em pés aqui. Ok, vamos olhar mais. O problema também diz, para a gente olhar, como é que a gente vai calcular uma faixa, aqui ó, bem como a gente fez antes, uma faixa, né? Porque a gente vai ter que calcular a força como sendo a pressão, a força lá numa certa faixa aqui, o diferencial de força vai ser a pressão vezes a área. A iésima faixa, a gente vai ter uma profundidade aqui, que ele vai chamar de DI. Ele vai pegar esse cara aqui e chamar de DI, que é a profundidade dessa faixa aqui. Ok? Agora, a largura dessa faixa aqui, ela vai depender se a gente está no zero ou se a gente está para cima ou para baixo. E aí, como é que a gente vai saber qual é a largura desse cara aqui? Ó? A gente tem que saber a equação do cilindro, certo? E a gente vai de menos 3 até mais 3 aqui. Ó. Né? Como é que é a equação do cilindro? A gente tem x ao quadrado mais y ao quadrado igual ao raio ao quadrado. No caso, o nosso raio é 3. Para a gente saber o x, aqui a gente está em x, né? A gente pode dizer que o w aqui, que é a largura, né? Ele vai ser, vamos colocar aqui no w, ele vai ser 2 vezes quem? 2 vezes a distância entre essa faixa central, esse eixo central, né? E o ponto sobre a curva, que é dado por essa equação aqui. Ó. E como que a gente vai escrever essa distância? A gente pode isolar o x aqui e ver que ele é igual a raiz de 9 menos y ao quadrado. Ok? Essa é uma forma de ver o problema. E aí o que a gente vai fazer é... conforme o y está... Se ele está no zero, o y ao quadrado aqui a gente vai ter zero, a gente vai ter raiz de 9. Então, o x aqui vai ser 3. Se o y estiver em menos ou mais 3, a gente vai estar no y sendo menos ou mais 3, isso aqui vai ser 9. 9 menos 9 vai dar 0, o x vai ser 0. Então, vai estar aqui ou aqui. E ele é simétrico em torno desse eixo central aqui. Ok?
Então, o nosso ômega i é 2 vezes raiz de 9 menos y i ao quadrado. E ele vai de somente o y, né? Então, o yi, ele vai pertencer, ele vai estar entre menos 3 e 3. O xi. O xi é o y também, mas o xi vai estar entre... não, tá certo, y, desculpa. O yi vai estar entre menos 3 e 3. E aqui a gente está chamando o y, ele vai de menos 3 até 3. E a gente vai considerar a profundidade, né, no cálculo da pressão. Então, a gente usa essa fórmula. A força é a pressão vezes a área. A pressão é ρgh. ρg vezes DI. Certo? No caso do sistema americano, que usa pés, esse ρg, esse cara aqui, ó, na unidade de pés, que é o sistema americano, o livro faz uma notinha e ele diz que esse ρg, ele chama de sigma, e esse sigma tem um valor de 62,5 libras por pés ao quadrado. Tá? Então, a gente vai usar a pressão como sendo 62,5 vezes DI. Então, a gente vai usar isso aqui, lá naquela fórmula da força. Que a gente o nosso interesse é isso aqui. A gente vai usar o PI como sendo 62,5 DI, que é a profundidade. A profundidade, ela vai ser... Já vamos falar sobre isso aqui. Já vamos parametrizar o DI. Vamos ver aqui como é que a gente parametriza o DI. O DI, em Y, ele vai ser o seguinte. A gente sabe que aqui no meio é 7. Né? Então vamos ver. Ele vai desde... 7 mais, então o nosso DI, ele é 7 mais o YI, menos o YI. Olha só, 7 menos o YI. Então, veja, é sempre complicado a gente tirar os parâmetros aqui, mas vamos acompanhando com calma o raciocínio. A gente quer calcular a força. Para calcular a força, a gente tem que saber a pressão e a área. Para calcular a pressão, a gente tem que saber a equação da pressão e a profundidade. Só que a gente parametrizou o sistema aqui no meio para poder parametrizar a área de forma mais adequada. Então, o nosso DI, que é a profundidade, no nosso sistema de coordenadas XY, aqui, ele vai depender do Y. Qual que é o Y dessa faixa aqui? Ó? É o YI. Nessa faixa aqui que a gente está olhando. O YI, que é o Y dessa faixa em questão, ele vai ser 7 menos, né, o DI vai ser 7 menos YI. Então, ó, o total aqui é 7. Tira o YI, dá o DI. Então, a gente vai usar 7 menos YI. Quando a gente tiver numa faixa mais aqui para baixo, o YI vai ser negativo. Então, 7 menos o número negativo, ele vai somar. O máximo, então, o DI, ele vai ficar entre... a profundidade máxima vai ser quando o Y é igual a menos 3, ou seja, o DI vai ser 10. E a profundidade mínima vai ser, olha só, quando o Y for 3. Então, o DI vai ser 4. O DI vai de 4 até 10. Ok? Mas o Y vai de menos 3 a 3. Então a gente tem aqui que a nossa pressão nessa faixa aqui, que a gente está analisando, dessa faixa aqui, a pressão vai ser 60
e 2,5 vezes 7 menos DI. Então, a gente tem uma expressão... menos Y. A gente tem uma expressão para pressão em relação ao nosso sistema de coordenadas XY aqui, que foi analisado. Ok? Outra coisa é a área. A área, ela vai ser a largura WI vezes o delta Y. Então, aqui a gente tem um delta Y. E a largura vai ser WI, que a gente já sabe, já analisou aqui, ó, WI, vezes o delta Y. Então, vai ser 2. Então, o AI vai ser o WI, aqui, vezes o delta Y, que é igual a 2 raiz de 9 menos YI ao quadrado, ok? Vezes delta Y. Assim. Então, a gente tem a nossa área, nossa faixa de área lá embaixo. E os dois parametrizados com Y. Ficou confuso, mas dá para a gente perceber que parametrizamos a pressão e a área, a gente consegue uma parametrização para a força, que é o que nos interessa. Eu vou apagar aqui e vamos construir a equação da força. Olha só, a força sobre aquela faixa em questão, ela vai ser a pressão vezes a área. A pressão é 62,5 vezes 7 menos YI. Ok? E a área vai ser 2 vezes raiz de 9 menos YI ao quadrado delta Y. Assim. Eu vou apagar todo esse quadro aqui. E o que vai acontecer aqui então, pessoal? Para a gente saber a força hidrostática total, a gente vai ter que integrar. Fazer o F como sendo o limite de n indo a infinito da somatório de I igual a 1 até n de quem? Das forças, que são esses caras aqui, ó. A gente vai ter, eu já vou multiplicar o 2 por 62,5, vai dar 123. 123, que multiplica 7 menos YI. E aqui raiz de 9 menos YI ao quadrado delta Y. Deixa eu conferir ver se eu fiz tudo direitinho aqui. Não é 125. 125, 7 menos YI e raiz de 9 menos YI ao quadrado. Então, em notação de integral, isso aqui fica 125 integral de 7 menos Y raiz de 9 menos Y ao quadrado dy. Que no limite de n indo ao infinito, a gente tem essa integral. E quais são os limites de integração? No nosso sistema, o y vai de menos 3 até 3. Ok? Então, a gente montou a integral. Aqui, a gente tem um outro problema, que é resolver essa integral. Então, o que eu vou fazer aqui é separar ela em duas. A gente tem 125 vezes a integral. Eu vou pôr o 7 em evidência aqui. De raiz de 9 menos y ao quadrado dy.
ok? E aí a outra integral vai ser menos a integral de menos 3 a 3 de y raiz de 9 menos y ao quadrado dy. Então a gente tem essas duas integrais para resolver, certo? Quando a gente olha para essas duas integrais, a gente tem duas integrais não tão simples de resolver. A primeira é até mais simples, porque ela é uma integral que a gente pode fazer uma substituição aqui dentro, né? O 9 menos y ao quadrado. E aí, quando a gente faz a substituição de 9 menos y ao quadrado por u, tá? Bom, o objetivo da aula agora era meio que montar essas integrais, porque resolver a integral, a gente já resolveu várias vezes, várias integrais, tá? Eu vou encaminhar vocês para a resolução, que é mais ou menos o que o livro faz, e daria bastante trabalho, na aula ficaria bem longo, bem mais longa, se a gente fosse resolver toda essa integral aqui. O fato é que a nossa força, ela vai ser obtida quando a gente pegar 125 vezes 7, deixa eu ver, 125 vezes 7, vai ter 7 vezes 125. 125 vezes 4 vai dar 1000. Não. Vezes 4 vai dar 500. Então, vezes 7 vão ser outros... Vamos lá, 125 vezes 7. Se fosse vezes 8, dava 1000. Daí a gente tira 125 e fica com 875. 875 aqui. 875 vezes a integral de menos 3 a 3. Deixa eu ver se o livro está certo assim. 875. Tá. Daí a gente vai fazer a raiz de 9 menos y ao quadrado. Vocês lembram como é que a gente resolve uma integral dessas? Raiz de 9 menos y ao quadrado? Vamos ver se vocês lembram. Depois a gente tem menos 125 integral de menos 3 a 3 y raiz de 9 menos y ao quadrado dy. Então são essas duas integrais aqui, tá? Essa primeira integral aqui, essa integral aqui da direita, ela é uma integral que ela tem uma característica específica que ela é ímpar. Tá? Porque a gente tem essa função aqui, ela é par, vezes uma função ímpar, dá uma função ímpar. Né? Com limites simétricos, o que acontece quando a gente integra uma função ímpar? Veja, essa daqui é par porque ela é a equação de uma esfera, né? De uma circunferência, aliás. E aí, vezes o y, que é uma reta, dá uma função ímpar. Ímpar com par dá ímpar. Em limites simétricos. O que acontece quando a gente integra uma função ímpar em limites simétricos? Isso aqui dá zero. Ok? E aí essa outra integral, a gente tem uma substituição simples, não dá. Quando a gente tem o y ao quadrado ali dentro, a gente vai ter que fazer uma substituição trigonométrica, ok? Se fosse mais, que nem a gente fez na aula passada, a gente poderia chamar o y de tangente, né? Mas no caso do menos, a gente vai chamar o y de 3 seno de θ. 3 seno de θ. Ok? Deixa eu só conferir ver se é isso mesmo. 3 seno de θ. Tá? Mas ao mesmo tempo, a gente pode olhar
e fazer toda a integral trigonométrica, que ela é bem longa. Ao mesmo tempo, a gente pode olhar para essa integral aqui, tá? E olhar que ela é uma integral onde a gente está pegando metade de um círculo de raio 3. Um círculo, ele tem raio 3, e a gente está calculando metade dele aqui, ó. Porque não tem mais nada, nada aqui. Então a gente tem uma área, certo? Dessa função aqui. A gente tem uma fórmula para a área do círculo. A área do círculo, então, aqui no caso vai ser metade da área do círculo, ela é π vezes r ao quadrado. Certo? Então aqui, ó, o nosso raio é 3. Então essa daqui, ó, isso daqui é igual a metade de π vezes 3 ao quadrado. Ok? Então, em vez de a gente resolver a integral, a gente vai olhar isso aqui como uma área que a gente sabe calcular. Opa. Então, no final das contas, o que a gente vai ter é o seguinte, ó, é 875 vezes π vezes 9 sobre 2. Ok? Isso aqui dá, deixa eu ver, 875 vezes π, 875 vezes π, vamos ver, 875 vezes 9, eu vou colar aqui no livro para não ficar fazendo essa conta que dá muito longa, dá 7.875 π sobre 2. E aí se a gente calcula com o valor do π, a força hidrostática total, ela vai ficar aproximadamente 12.370 libras. Lembra que o nosso problema estava em unidades americanas, né? Então, essa é um outro exemplo de como a gente calcula, usando uma aplicação de integrais para calcular a força hidrostática, né? Quando a gente tem uma geometria do tipo cilindro, né, no fundo de um tanque de 10 pés de profundidade. Bom, pessoal, nada simples, bem complicado, na verdade. Eu me atrapalhei bastante pensando como que eu explicaria isso para vocês. Eu não tenho certeza se eu consegui ser suficientemente claro, espero que sim. E essa parte, então, se vocês tiverem dúvidas, não esqueçam de colocar nos comentários, ok? E vamos à próxima parte, a gente vai estudar a aplicação de cálculo de centro de massa de superfícies não regulares. Ok? Então, um forte abraço, a gente continua se encontrando nos horários de aula. Tá? Lembra, nossos horários de aula de cálculo 2 são segundas e quartas-feiras, das 13 às 13 horas, né? Então não vou ser muito rígido com o final da aula, eu vou focar mais no conteúdo. Ok? Então, um forte abraço, continuem fazendo as listas e mandem suas dúvidas aqui no grupo. Até mais! E aí, você gostou da aula? Já aproveita, curte o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações para não perder nenhuma notificação de aulas novas. Tem aula toda semana. Aqui na descrição do vídeo tem uma lista de vários livros que eu utilizo nas minhas aulas e você tem a possibilidade de adquirir eles direto do site da Amazon. Só que aproveita para usar esses links aqui, porque comprando usando esses links, eu ganho uma comissão e vocês ajudam a monetizar o canal e me incentivar a fazer essas gravações e subir para o YouTube e ter sempre conteúdo novo para que vocês assistam todas as semanas e acompanhem as aulas. Então, pessoal, forte abraço e bons estudos!